Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de um livro bem tranquilinho, um livro que quase não gerou repercussões na história. Ele é um livro que só meio que foi inibida a publicação dele, assim, pelos comunistas, pelos aliados do Ministério de Informação Britânica. Ele também é um livro que foi banido da União Soviética, um livro que os editoriais, tanto conservadores como comunistas, não queriam publicar na Inglaterra, um livro que foi usado como base para responder um governo opressor que tinha no Zimbábue por um jornal, e esse jornal meio que foi bombardeado, um livro que até hoje não é muito aceito no meio islâmico, que já foi banido em vários países, um livro bem tranquilinho, mas depois, assim, os Estados Unidos, que não gostava dele no começo, pegou ele e começou a usar como uma arma na Guerra Fria, que é o famoso A Revolução dos Bichos, de George Orwell, de 1945. Esse livro ele se enquadra como sátira política, como fábula, como o próprio autor chama. E ele é um livro que a gente viu que já causou um pouquinho aí na história, mas que tem uma história muito simples, que qualquer um pode ler, inclusive crianças, de leitura super fácil, e tem apenas 100 e poucas páginas. Então vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Contando um pouco da história, basicamente tudo se passa em uma fazenda chamada Granja do Solar, onde existem vários animais que vivem ali e eles são explorados, tudo que eles produzem, todos os esforços deles, o trabalho deles é destinado ao lucro e à subsistência dos homens. Então ali o proprietário daquela fazenda, o Sr. Jones, ele recebe por toda essa exploração animal, por todo esse esforço, e no final eles só são descartados, eles são só como se fossem máquinas ali que produzem coisas para atingir os interesses ali dos humanos. Até que um dia, em meio a tudo isso, um porco ancião chamado Velho Major, ele chama todos os animais e começa a falar sobre a possibilidade de uma sociedade onde os animais produziriam e se esforçariam somente para eles próprios, onde tudo aquilo que os animais produzissem não seria destinado para os humanos, mas seriam para eles mesmos, onde eles poderiam se esforçar e o trabalho deles seriam para eles, não seria para garantir a existência e os privilégios e a subsistência de uma outra classe, como acontecia com os seres humanos. Então, esse porco, ele propõe essas ideias e propõe um hino chamado Bichos da Inglaterra, que une todos e que mostra esse senso de pertencimento para os animais aderirem a essa causa, e que depois é chamada de animalismo. E todos os animais se comovem muito, eles gostam dessa ideia, eles abraçam isso. Só que um dia, esse porco, ele já é muito velho, ele acaba morrendo. E quem ali perpetua os ideais dele é a classe dos porcos, porque eles eram considerados os mais inteligentes e capacitados intelectualmente para isso. E aí, nesse interim, aparece os dois porcos que vão ser meio que protagonistas agora, que é o Napoleão e o Bola de Neve. O porco Napoleão e Bola de Neve começam a estruturar isso que o Velho Major tinha passado ali na sociedade dos bichos. Então eles criam os 7 mandamentos dos bichos, mostrando que basicamente eles nunca poderiam fazer coisas que os humanos fazem, porque os humanos representam um problema, e que eles só poderiam ser livres e conseguir alcançar essa sociedade que eles produzem para eles mesmos, que eles não são explorados, quando não tivessem mais humanos. Então eles falam que eles não poderiam fazer nada que os humanos fizessem. Por exemplo, não poderiam dormir em camas de humanos, não poderiam beber bebidas alcoólicas, não poderiam pegar em dinheiro. Eles fazem 7 mandamentos assim. E um dia eles conseguem concretizar essa ideia de depor os humanos para alcançar o que eles querem, que é a sociedade para eles, onde ninguém é explorado em detrimento de uma outra classe. E eles concretizam essa revolução e conseguem expulsar o Sr. Jones, que é o proprietário da fazenda, e todos os outros humanos dali. Então é estabelecida ali não mais a Granja do Solar, mas a Granja dos Bichos, onde os bichos governariam para eles mesmos, onde todos seriam iguais, porque todos os animais são iguais, como é o dizer do animalismo, e eles começam ali a ver uma sociedade mútua de cooperação mútua. Só que o que acontece nesse meio tempo, os interesses do Bola de Neve e do Napoleão, que são os dois ali que estão comandando, digamos assim, a Revolução dos Bichos, acabam sendo meio contrastantes. Por quê? Porque o Napoleão quer, por exemplo, guardar ali o animalismo para só a Granja dos Bichos, para que só eles saibam disso, para fortalecer eles e depois alcançar outras pessoas, enquanto o Bola de Neve quer que as aves levem e vá anunciando essa revolução para as outras granjas, para que isso cresça. Então, várias outras coisas também. O Bola de Neve propõe a construção de um moinho. Só que o que acontece no final disso tudo? O Napoleão acaba
atingindo uma postura tirânica. Ele acaba pegando ali os cachorrinhos e criando um exército particular, consegue expulsar o Bola de Neve da Granja dos Bichos, e ele muda a mentalidade de todos os animais, de todo mundo ali, para que eles acreditassem que o Bola de Neve era um vilão em toda essa história, que ele era péssimo, e que ainda bem que o Bola de Neve saiu, porque ele não estava de acordo com a revolução dos bichos, ele não estava de acordo, ele na verdade era um aliado do Sr. Jones, ele cria toda uma narrativa para que os animais não acreditassem mais nele. E aí aqui vai se dando, o Napoleão, ele vai assumindo essa postura tirânica, sem os animais perceberem, porque ele tem um bom porta-voz, que é o Porco Garganta, que ele meio que recria a história, ele se aproveita da achabilidade dos animais, por exemplo, para ler, nem todos ali conseguem ler, a memória deles também já vai ficando ruim, porque o tempo vai passando, então eles não se lembram de todo o processo da Revolução, e esse porco vai recriando os fatos históricos, vai contando mentiras, vai mudando a narrativa, construindo para mostrar que, na verdade, o Napoleão, ele só quer o bem de todo mundo. E aí, aqui nessa história, a gente tem alguns animais que ganham destaque, como, por exemplo, o Sansão e a Quitéria, que são dois cavalos, né? A Quitéria uma égua e o Sansão um cavalo, que representam aquela classe que trabalha e se esforça. Eles têm muito destaque pela força, pela disciplina. Então eles trabalham ali, tem quase uma devoção cega ao Napoleão, porque eles acreditam que o Napoleão só quer o bem de todos os animais. E no final eles acabam tendo um fim muito triste, se você for ver assim. Também tem as ovelhas, que só repetem a mesma frase: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E nós temos, por exemplo, os cachorros, que eu já falei, que se tornam ali como um exército para proteger Napoleão, os porcos, que é essa classe dominante, temos o burro, que é uma pessoa que já viveu há muito... Uma pessoa não, um animal que já viveu há muito tempo. Então ali vai se consolidando essa sociedade. Só que sem eles perceberem, o Napoleão vai sim assumindo o poder. Então ele começa a pegar os 7 mandamentos, por exemplo, dos animais, que falam: um animal poderá dormir em camas. E ele acrescenta com lençóis, porque os porcos, eles acabam se inserindo nessa sociedade dos humanos, querendo usufruir um pouco dos privilégios que eles tinham. Então eles se mudam pro casarão, antes não podia, depois eles se mudam, eles começam a beber bebida alcoólica, a dormir na cama dos seres humanos. Então eles começam a meio que recriar os 7 mandamentos, acrescentando coisas, e como os animais já estão com a memória fraca, eles não se lembram muito bem do que tá acontecendo. E no final, eles meio que trocaram 6 por meia dúzia, os animais, porque antes eles eram explorados e sofriam de fome e tudo mais nas mãos da tirania humana, mas agora, com os porcos no poder, principalmente a figura do Napoleão, os animais continuam sofrendo fome, os animais continuam sendo explorados, continuam trabalhando tanto quanto, ou talvez mais, e comendo muito menos, por nada. Então, eles só tiraram uma tirania e colocaram outra, porque essa igualdade que era prometida na Revolução foi se perdendo com o tempo, a partir do momento que os porcos assumiram o poder e se tornaram uma outra tirania. Então eles começaram a combater qualquer um que se mostrasse uma ameaça para a Revolução, matavam, expulsavam, e eles assumiram esse poder de estarem ali na frente de tudo, na frente da sociedade, os animais com a devoção cega e sendo sempre manipulados pelos porcos, dizendo que não, mas nós pelo menos não estamos debaixo do controle dos humanos, porque o verdadeiro problema é os humanos, enquanto os animais estavam sendo explorados pelos próprios porcos, que estavam ali desfrutando de uma vida boa, cheia de regalias, e eles assumiram a nova posição de tirania. E é muito interessante que o livro vai mostrando vários personagens e como vai se desenvolvendo cada um deles no final, essa questão da devoção, essa questão de muitos não gostarem, por exemplo, de como as coisas, o rumo que as coisas estavam tomando, mas eles não tinham poder de se opor, porque já estava ali estabelecida uma tirania, então eles eram a todo momento combatidos, e eles tinham que aceitar e seguir, enquanto muitas vezes não estava do agrado, muitas vezes eles tinham dúvidas, eles não podiam questionar e só aceitar cegamente. E é muito interessante o modo como o livro termina, que é com todos os animais vendo uma reunião que os porcos fizeram com os seres humanos, com os fazendeiros ali da região, e eles falam que já não dava mais para distinguir quem era quem, porque os porcos começaram a andar sobre 2 patas, começaram a agir como humanos, a se vestir como, a beber como, a fazer coisas que os humanos faziam. E toda a identidade da Revolução, a proposta de igualdade que tinha sido proposta lá pelo velho major, foi perdida. E uma frase muito emblemática desse livro é que todos os animais são iguais, mas alguns mais iguais do que outros. Então, basicamente, esse é um livro que conta todo esse enredo com vários personagens para fazer uma sátira à ditadura stalinista que estava acontecendo na União Soviética. Então, esse é o primeiro livro que muitos historiadores, muitos críticos consideram como o primeiro livro antitotalitarista que já existiu aqui na história, pelo menos do Ocidente.
porque ele é um livro que vai criticar o regime stalinista. E se você reparar, cada animal aqui representa uma figura da União Soviética no período que Stalin estava no poder. Então, por exemplo, o próprio porco Napoleão é uma representação ao Stalin que assumiu a União Soviética e começou a colocar um regime ali tirânico, um regime ditador. O Bola de Neve é uma referência ao Trotsky, que era um outro líder da União Soviética, mas que tinha ali algumas divergências com Stalin, que tinham ideias diferentes de como aplicar a Revolução Comunista, de como devia acontecer e se dar os processos. O Velho Major é uma tipificação do Karl Marx, que ali propôs o comunismo e todo o ideal de igualdade há um tempo antes de acontecer a Revolução, e morre. E basicamente vai mostrar essa crítica a essa sociedade comunista que se desviou, que se perdeu assim dos propósitos originais da Revolução Comunista, não era o que estava proposto. E o autor deixa isso muito claro. Então vai ter vários outros personagens, por exemplo, o Corvo Moisés, que ele representa a igreja, que por um tempo ficou distante, depois o Stalin falou que a igreja ortodoxa podia voltar, mas que sempre estava ali indiferente à situação. Temos também a Mimosa, que é uma égua que, na verdade, ela está ali, mas ela gosta das coisas que o Sr. Jones proporcionava para ela. Então, ela também fica meio indiferente, depois ela sai, mostra também aquelas pessoas que estavam ali na Revolução Comunista, mas que gostavam do outro sistema e que ficavam indiferentes. Então, cada personagem aqui vai assumir um papel para criticar essa postura do governo stalinista que houve na União Soviética. Então mostra, por exemplo, a questão da história sendo recontada, de narrativas sendo criadas para confundir as pessoas e criar uma espécie de lavagem cerebral, onde todo mundo tem uma devoção cega a um líder e não se questiona, onde ninguém pensa por si mesmo. Esse livro, ele tem toda essa crítica à União Soviética, mas ele também pode ser levado ao nosso contexto. Ele mostra a importância da gente sempre estar observando e pensando por nós mesmos, da gente não ter uma devoção cega, da gente não aceitar qualquer discurso, qualquer narrativa que nos é passada, ficar atento também com aquilo que as pessoas propõem, porque tudo começa com boas intenções. Essa sociedade, ela começou sendo proposta como uma sociedade igualitária com boa intenção, e olha só o que se tornou, olha como se desvirtuou do propósito. Então, sobre essa questão da gente estar sempre atento com as boas intenções, estar atento com as ideias, estar atento com os discursos, com as posturas, com os personagens, com as pessoas que se levantam e falam que vão promover segurança, estabilidade, e muitas vezes a gente vende a nossa liberdade esperando essa segurança e estabilidade para no final ficar sem segurança, sem estabilidade e sem liberdade. Então, ter essa postura crítica de olhar a sociedade, olhar tudo que acontece, não dependendo dos outros, de uma devoção, de alguém que tá ali e essa pessoa sempre tem a razão, mas olhar e ver, será que tá certo mesmo? Será que isso que ele tá falando, esse discurso, está de acordo? Questionar, olhar e pensar por si mesmo, e não trocar, e pensar no valor da nossa liberdade. Então é um livro que o George Orwell basicamente fez para criticar essa sociedade, trazer essas críticas que a gente pode extrair para o nosso contexto, mas também ele não era de direita. O George Orwell, ele era de esquerda e ele era socialista, só que ele se entristecia de ver o modo como o socialismo ideal estava muito distante daquilo que realmente estava acontecendo na União Soviética. E é muito também forte de ver o posicionamento do autor, a convicção dele de que o socialismo ideal não condizia com aquilo que acontecia e que muitas pessoas inclusive usavam para criticar o socialismo ideal, sendo que aquilo, na verdade, era uma prática muito diferente. Não estava de acordo com o que era utópico. Então, é interessante também a posição do autor de falar, não é isso não está de acordo com aquilo que a gente pensa, mas está de acordo com aquilo que a gente acredita. E a posição dele é muito forte ali de crítica, de sátira e tudo mais. Então, eu admiro a coragem do George Orwell de escrever um livro desse, de mostrar a visão dele. Então, esse não é um livro para simplesmente falar, é um livro anticomunista. Eu diria que é um livro antitotalitarista, um livro que mostra o problema de regimes totalitários, de ditaduras, e que mostra que muitas vezes as coisas começam com boas intenções. Nós temos aquilo que é utópico e que é ideal, mas que se desviam do propósito original e se torna uma sociedade excludente, uma sociedade totalitária, tirânica, e que também traz aquela crítica sobre a questão do poder, onde toda sociedade sempre vai ter aquelas pessoas que vão almejar o poder, que vão se apropriar do poder para benefício próprio e exclusão dos demais. Então também é uma questão para a gente se pensar, será que é possível? Será que existe a possibilidade de uma sociedade onde ninguém tenha o poder centralizado? Será que é possível uma sociedade onde cada um tem uma parcela do poder e todos vivam igualmente? Ou será que na prática sempre vai ser diferente?
É uma crítica, uma reflexão que esse livro pode proporcionar pra gente. Mas principalmente a maior crítica aqui é sobre enxergar além e tomar cuidado para não permitir que lavagens cerebrais, para não permitir que sistemas tirânicos e discursos, narrativas, falácias roubem a nossa liberdade de pensar, roubem o nosso modo de criticar, de questionar, de ver se está de acordo, se ver se é isso que realmente foi proposto. Então tomar cuidado com essas questões, tomar cuidado com tudo aquilo que se levanta para promover essa minoridade do homem, como disse Kant, né? Que é essa questão de você sempre depender de alguém para te mostrar uma coisa, você nunca poder pensar por si próprio, você não ter a sua liberdade, você sempre estar escravo ali de alguém que tá te mostrando o que é bom e o que não é. Não se tornar escravo de ninguém, não se tornar escravo de pessoas, de regimes e de situações. Então, esse é um livro que é muito legal, eu gostei muito de ler, é um clássico que todo mundo leu e que eu nunca tinha lido, então eu fiz questão de ler. Leitura fácil, rápida e que eu recomendo muito. E essas são as minhas considerações sobre a Revolução dos Bichos. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Um beijo e tchau!